Olá, pessoal do sexto ano A, B, C, D, E e F. Vamos trabalhar hoje com base no capítulo 4, os modos de vida na América, os povos do atual território brasileiro. Então, vamos focar nas primeiras populações do território do nosso Brasil. O conteúdo de vocês, ele encontra-se no livro didático nas páginas 49, 50 e 51. É necessário que vocês prestem atenção na aula, que vocês leiam o material do capítulo 4, da página 49 até a página 51. As turmas que não têm livro, eu vou estar disponibilizando na plataforma uma cópia digitalizada em PDF para que possa fazer a atividade, também possam realizar a leitura. Certinho? Vamos lá. Nós já trabalhamos sobre a chegada do homem à América. E aí nós vimos que tínhamos algumas teorias, né? A primeira teoria seria a questão de que o homem teria... Nós sabemos, na verdade, que o berço da civilização humana, ela é a África. Então, a civilização humana iniciaria aqui no continente africano, que se espalhou para a Europa, para a Ásia, para a Sibéria, e aí chegou aqui na última glaciação, chamado Estreito de Bering. Na última glaciação, que quando houve o congelamento das águas, esse Estreito de Bering aqui, ele permitiu que o homem ele atravessasse do continente asiático até o continente americano. Essa é uma das primeiras teorias que se tem conhecimento, também uma das mais aceitáveis. A outra teoria aponta que eles teriam tomado esse rumo aqui, pessoal, vindo para as Filipinas, a terra de Sunda, Nova Guiné, a Oceania. Da Oceania eles teriam pegos alguns barcos e ido em direção à América. Então são duas teorias que explicam como é que o continente americano ele foi povoado, mas sendo que a mais aceita é a do Estreito de Bering, como nós já vimos em outras aulas. A chegada do homem à América. Primeiro, temos que tratar da questão da organização em grupos reduzidos. Isso porque o que acontece, pessoal? Os primeiros seres humanos que chegaram à América, os primeiros americanos, eles se organizavam em grupos bastante reduzidos. Isso porque eles tinham como atividades econômicas a prática da caça, da pesca, da coleta de vegetais, como frutos e raízes, e também levavam uma vida nômade. Eles estavam numa localidade. Hoje, enquanto tinha o que caçar, o que pescar, tinha frutos, tinha tudo, e depois iam para uma outra região. Então, quando acabava o alimento em uma região, eles iam para outra. Então, isso é o que vai fazer com que ele se desloque também o que constantemente. Ele também vai ter um processo de produção de materiais de pedra que vai auxiliá-lo na sua melhor qualidade de vida. Por quê? Além de pedra, ele vai utilizar outros materiais como ossos, madeira, fibras vegetais e peles, porque esses materiais eram utilizados na confecção de quê? Abrigos, casas, vestimentas, instrumentos também de trabalho. Então, à medida que eles utilizavam essa diversidade de material, era para atender uma finalidade deles. Temos aqui o modo de vida do povo da América, uma foto, né? A gente tem que ter ciência que já existia naquela época. Eles desenvolveram uma divisão social do trabalho, onde cada um tinha uma função. Como nós já vimos, isso permitia um acúmulo, um excedente de alimentos, e com esse excedente aí vai surgir o comércio, vai surgir as primeiras cidades. Você deve recordar isso das últimas aulas. E aqui nós temos também alguns objetos que eles confeccionavam. Por exemplo, temos aqui um arpão, que era utilizado para a pesca. Você consegue ver que eles eram feitos de diferentes materiais. Temos aqui também flechas, temos aqui os materiais, tá vendo? Feitos de pedra. Então, eles utilizavam
de todos os elementos da natureza para poder produzir materiais que atendessem à sua necessidade. Com relação o modo de vida do povo da América, eles registravam todos os acontecimentos deles nas paredes das cavernas, que eram chamadas de pinturas rupestres. Aqui eles registravam todo o processo, todo o dia a dia deles. Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem que representa o processo de caça do povo da América. E aí vamos trabalhar sobre arqueologia. O que é arqueologia, pessoal? A arqueologia, ela é uma área do conhecimento que ela vai se ocupar pela investigação do passado, de indícios ou vestígios de civilizações e culturas passadas. E aí o que acontece? Ele trabalha muito com a questão de escavação, para encontrar restos mortais, cerâmica, vestimentas. E aí eles fazem todo o estudo, fazem uma datação, um processo muito cuidadoso, para que possa tentar compreender como é que uma certa civilização viveu em determinado período. Mas então a arqueologia, ela é uma disciplina que se relaciona diretamente com a história, uma vez que a história não é uma área isolada. E temos que saber que o termo arqueologia ele é formado pelos radicais gregos. Arque, que significa início ou começo, quanto ordem ou organização. E logia, que significa, por sua vez, estudo ou ciência. Então, etimologicamente, a arqueologia significa o estudo do começo, o início de alguma coisa. Aí, como eu falei para vocês, as investigações arqueológicas, elas têm como principal objetivo fornecer materiais, subsídios, conhecimento para que as pessoas elas possam conhecer como é que vivia uma população de uma determinada época. Então vamos lá, os primeiros homens no Brasil. Os primeiros homens no Brasil, pessoal, nós temos que ter ciência também que eles foram aí os primeiros agricultores. Eles eram os primeiros agricultores porque há 7.000 anos atrás existem indícios de que existe indício de que há 7.000 anos atrás, aproximadamente, eles foi encontrado ali na região da Amazônia algumas áreas que teriam sido cultivadas pelos primeiros americanos, onde eles plantavam o milho, plantavam o algodão, plantavam o feijão, mas a mandioca, pessoal, era o alimento mais importante que eles cultivavam em grande quantidade. Por quê? A mandioca é uma raiz rica em calorias e que ainda hoje ainda é muito consumida pelos brasileiros. As primeiras habitações deles, do homem americano, elas eram, na verdade, eles viviam a céu aberto. Como a gente diz, o homem da caverna, mas o homem não vivia dentro da caverna, ele só ia para uma caverna quando chovia ou algo do tipo. Ele vivia na maioria do tempo em céu aberto ou em abrigo sob rochas, e às vezes em cavernas. Aí no interior das cavernas, os moradores costumavam fazer pinturas que mostravam cenas da vida cotidiana, como eu já mostrei para vocês, figuras de animais e de pessoas. Certinho? E aí, o que vai acontecer? Praticando a agricultura, cultivando feijão, milho, batata, mandioca e tal, eles vão também dar continuidade ao processo de caça. Eles vão ser basicamente também agricultores e caçadores, e também coletores de frutos. Além disso, pessoal, é bem importante salientar que eles vão manter a caça e a pesca como parte de suas atividades cotidianas. Eles não vão ficar presos somente à agricultura, mas também vão caçar e pescar para poder ter a sua sobrevivência. E o que são sítios arqueológicos, pessoal? Um sítio arqueológico, na verdade, ele é o que nós chamamos de um local onde são feitas algumas delimitações, são feitos alguns estudos sobre uma determinada sociedade
onde se preservam objetos que são escavados, são estudados, são datados, para poder construir o conhecimento histórico. E esses sítios arqueológicos, eles podem ter sido da pré-história ou não. Aqui nós temos um exemplo de sítio arqueológico. Então, o que acontece? Eles delimitam toda uma área e aí eles começam um processo de escavação. Agora, é um processo de escavação muito cuidadoso para que não possa danificar nada que possa vir a ser encontrado. Por quê? São esses artefatos que eles vão encontrar e vão contar uma história através de um estudo. Por exemplo, que eu não coloquei aqui no slide de vocês, nós temos aqui a usina de Xingó e o Max. O Max está cheio de vestígios arqueológicos que são resultados da construção da usina de Xingó. E o museu ele conta a história dos povos que habitavam na região de hoje é a usina de Xingó. Nós temos os povos dos sambaquis, pessoal. O que são sambaquis? É bem estranho a gente pensar nisso. Sambaquis, vejam bem. Existia naquela época a elevação do nível do mar. O mar se elevava muito. E aí, com essa elevação, havia uma provocação do derretimento das geleiras, o que vai motivar muitos povos a se instalar nas proximidades de rios, lagos e mares à procura de alimentos e recursos hídricos. Os sambaquis nada mais é, pessoal, do que um conjunto de moluscos que é de origem marinha ou de água salobra, esqueletos de seres pré-históricos, ossos humanos, conchas, utensílios feitos de pedras ou ossos. Enfim, os tambaquis, ele nada mais é do que o conjunto de todos esses materiais, restos humanos, de vida marinha, que vai dar origem a essas montanhas, essas serras. É interessante, pessoal, que os sambaquis eles poderiam chegar no Brasil, por exemplo, a ter 30 metros de altura e 400 metros de comprimento, e datam de aproximadamente 7.000 anos. Aqui nós temos também, pessoal, uma coisa bem interessante, só citar que os sambaquis, eles fazem parte do patrimônio arqueológico do Brasil, porém a preservação está super ameaçada devido à exploração do calcário. Deixa eu voltar aqui, porque nos sambaquis também tem calcário. E aí o que acontece? O calcário ele é muito explorado em larga escala para a produção de cimento e de cal, aquele cal que a gente utiliza para pintar a parede, o cimento e tal. E aí eles estão, apesar de ser um patrimônio arqueológico, as pessoas infelizmente elas não respeitam. Os sambaquis também eram compostos de ossos de animais, de ossos humanos também. Eles também serviam como cemitérios. Geralmente as pessoas morriam e jogavam lá o corpo nos sambaquis, que na verdade acabavam se decompondo e se juntando ao material do sambaqui. Pronto, com isso a gente finaliza o conteúdo e aí tem 2 links para que vocês possam acessar. Espero que vocês assistam a aula toda, leiam o material e respondam a atividade. Até a próxima e qualquer dúvida a gente tira pelo WhatsApp.